Chama atenção, né, em Ana e Eucana, que é o que a gente estava falando. Naquela época a mulher sofria muito quando ela não podia gerar filhos, mas Eucana trata a Ana também de uma forma muito diferente, né? Porque apesar de Penina entrar na vida deles, Eucana, em nenhum momento ele repudia sua esposa, em nenhum momento ele mostra o diferencial, né, dele e desse casal para a época, né? Eu acho que esse era um diferencial. A gente teve outro exemplo, por exemplo, acho que foi Jodás, não é? Jodás, né? Jodás também, que repudia a mulher que não pode dar filhos a ele, né? Então eu acredito que isso devia ser relativamente comum, né? Assim, ela, como Penina falava, é uma mulher seca, uma mulher infrutífera, que não pode dar filhos, que não porque é pode uma gerar relação vida, de né? amor, né? Porque senão realmente a mulher ela fica ali como um portal para os filhos, né? Mas aqui no é a caso, Penina, né? Que quase uma barriga de aluguel, né? Foi o que eu falei. Eu acho que a Penina, ela é quase que uma barriga de aluguel. Ela é quase, não, ela é. Ela entra na vida do casal pra gerar filhos pro Eucana. E assim, eu vou até aproveitar pra falar, eu vendo vocês, eu acho que de fato vocês estão com uma coisa assim muito perfeita de Ana e Eucana, sabe? Assim, transparece pra gente que tá assistindo muito essa cumplicidade da Ana e Eucana, e eu acho que ficou bem óbvio que a Penina tá muito fora. Eu gostei muito disso, assim, porque você, tipo, Branca e Pavão, vocês realmente criaram sei lá, uma energia, tem uma química ali, né, de Ana e Eucana, muito interessante. E por que eu falei isso? Pra falar de Porque Penina, você que é uma falou barriga de de Penina. aluguel. Ficou de Me fora. perdi nos elogios. E aí, Então, parceria de Ana e Eucana. e a Penina, eu acho que ela é isso, ela entra realmente pra dar filhos e ela nunca chega nesse lugar de amor que os dois têm, né? E aí, por isso que eu acho que a Penina, eu defendo a minha personagem, por isso que eu acho que a Penina, ela enche o saco da Ana, mas eu acho que é num lugar de tipo, poxa, eu queria... Enche o saco é ótimo, né? Ela tá Ela sendo super inferniza. sutil, porque meu filho assistiu, ele ficou revoltado. Ele falava assim, como é que você não reage, mãe? Como é que você não reage? Eu falei, porque Bonitinho. não é a mamãe, né? É a Ana. Eucana é um pouco assim, né? É muito assim, né? Porque a gente vê que ele vive num período que acontece muitas coisas erradas, né? Corrupção, desvio de moral, etc. E a gente vê Eucana ali, né? No caminho correto. Ele não se deixa levar. Até eu vi uma cena em que o Eliud, ele questiona, mas você não tá vendo? Aí ele fala assim, mas meus olhos não estão pra eles. Né? Então o Eucana tem muito disso, né? Eucana é um homem justo, né? Ele é um homem justo e ele não se deixava levar, não se deixava contaminar por esse sentimento que Eliud se deixou contaminar, né? Da vingança, da raiva, né? De fugir do propósito para tentar justificar a própria raiva, sabe? Então não vou mais vir aqui, eu não vou mais fazer isso, se Deus não existe. Fala, não, o problema é o que você acredita. Não é o que os outros fazem, é o que você acredita. Né? Esse julgamento tem que ser seu. Você não pode se deixar influenciar o seu comportamento pela atitude dos outros, porque os outros estão roubando, porque os outros estão sendo corruptos. Não, você vai deixar de ser correto por causa disso? Não. Né? E aí tem essa cena com o Eliud, que ele dá uma chacoalhada ali no Eliud e faz ele entender que realmente é isso. Né? Ele tem que seguir o caminho dele e o propósito dele. Né? Isso também é um pouco que liga os dois, assim, essa serenidade. Eu acho que o Eucana era um cara com uma serenidade, sabe? Ele tinha uma serenidade no enxergar as situações e por isso que ele conseguia ter também essa reação. Porque, eu devia indignar ele da mesma maneira que indignava Eliud, mas ele reagia de uma maneira diferente, né? Sim. E também no casamento, né? Com as duas, a gente via que ele priorizava muito a esposa Ana, né? Porque a gente imagina, né? Uma cena... É difícil pra gente ver hoje em dia, mas que era comum na época, né? Ele com as duas esposas, mas ficava muito claro qual era o lugar de Ana e qual era o lugar de Penina nessa relação, também pelo posicionamento de Eucana. Sim, né? Sim. Não, ele nunca escondeu isso, e acho que isso também devia machucar muito Penina, né? Porque era uma coisa muito clara, muito estabelecida, não tinha acordo, ali era uma relação muito bem estabelecida. E é óbvio que não é justificando jamais, mas tem que entender também o lado humano. A Penina também, ela lutava com as armas que tinha, né? Sim. E ela tentava chamar a atenção de Eucana, mas... A gente tinha até uma brincadeira que a gente fazia
fora das cenas, que eu virava toda hora, tipo, eu ia falar qualquer coisa, ele, só um minuto, Penina. E a gente levou, tipo, era o tempo inteiro, qualquer coisa que eu ia falar, ele, só um minuto, Penina. E eu acho que era bem essa relação mesmo, assim. Parece que a Penina tava sempre assim, tipo, Eucana, pelo amor de Deus, olha pra mim. Implorando pela atenção e pelo amor de Eucana. E o Eucana, só um segundinho, Penina, se puder falar um pouquinho mais baixo, que eu tô tentando ver o jogo. Uma coisa meio, sabe? Sim. E a gente ficava fazendo isso sempre, assim. Essa brincadeira que, tipo, é a representação da relação mesmo. Como é que era? Uma pessoa que... Aquela cena da comida, vocês lembram da cena da comida? Aham, você botar mais pra... Tinha uma cena que ele tinha que demonstrar, elas tinham acabado de ter uma briga, as duas. Sim. E aí era uma refeição, todos os filhos, as duas e tal, e a gente tinha que servir, e ele caprichava no prato, dela e me deu, pra tipo, ela ele dava um pedacinho de pão com franguinho. E ele servindo o prato. Também era uma forma dele demonstrar que estava atento ao que estava acontecendo, né? Exatamente. Porque naquele momento a Ana estava destruída, certamente, e ele sabia porque a Penina tinha aprontado alguma história, assim. Eucana não se envolve muito, né, na discussão das duas, assim. Ele fala que vai se envolver, mas ele não coloca muito também, não se coloca muito entre as duas, né? Levemente, assim. Mas o que eu acho interessante, mas também se a gente pensa se fossem dois homens, como seria, né? Talvez isso não acontecesse. Talvez fosse para uma agressão física mesmo, porque é o que a gente tem, o que a gente vê na novela, né? Os homens brigam fisicamente, né? Sim.